E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, todo mundo na paz, na fé, na bênção. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast Falando de Fé. E cada vez que o pastor Jamil aparece aqui, nós trazemos um convidado especial e no episódio de hoje você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui um bate-papo muito legal com o nosso amigo, o cantor Gustavo Silva. Como é que o senhor está? Olá, pastor, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de todos que estão nos assistindo e eu creio que nós vamos passar um momento aqui de fé e de esperança e eu creio que vai tocar muitos corações. E para você que está aí nos assistindo, por favor, faça para nós uma grande obra. Manda esse conteúdo para alguém que precisa. Nós temos a certeza que vai ser muito evangelístico que vai ser abordado hoje aqui. Eu sempre gosto de falar para as pessoas o seguinte: tem muita gente que quando você quer falar de versículos, as pessoas não prestam muita atenção. Mas quando você conta que venceu, que você superou alguma dificuldade, alguma crise, aquela pessoa ela consegue compreender que se Deus fez com o outro, fará com ela também. Então nós contamos com você para nos ajudar nessa matéria aí. E nós vamos aqui batendo um papo, vamos conversando, Deus vai dando para nós aqui a direção. E você com certeza que está acompanhando aí vai ser enriquecido. Tudo na bênção do Senhor, tá certo? Meu amigo Gustavo Silva. Isso aí, pastor. Eu brinco com o senhor que eu assisto desde criança. Né? Não, faz não, isso é o que eu mais ouço por aí. Mas se eu não estou enganado, o senhor está desde 2005, né? Efetivo assim na igreja. Na nossa sede lá, eu cresci na igreja, né, do interior de São Paulo, mas na nossa sede estadual de São Paulo, desde 2005, eu tô lá, junto com... Comecei com o pastor Rosivaldo na época, né, até depois vim o Ministério de Adoração. Faz um tempinho, né? 2005, só tá fazendo 20 anos só, né? Só 20 anos aí. Quem nasceu em 2005 tá completando 20 e o senhor já tá lá servindo a Deus. Já tava na obra. Há 20 anos lá na sede e desde pequeno na igreja. Sim, desde pequeno, no interior de São Paulo. Eu sou da cidade de São José dos Campos, né, interior de São Paulo, 100 quilômetros ali de São Paulo, cresci ali. E foi ali que eu comecei, né, na obra. Até então, desde pequeno, eu sempre me envolvi, sempre gostei de música, né? E inclusive o pastor na época lá era o pastor Rosivaldo, e sempre gostou de música, então ele me levou para a igreja. Então aí eu não parei mais, né? Então desde pequenininho envolvido na obra de Deus e eu amo a obra de Deus. Eu que eu falo, eu amo o altar, né? Eu amo fazer isso, é o que Deus me deu e estou aí até hoje. E uma coisa interessante que eu gosto de falar para as pessoas, às vezes as pessoas elas acham que nós queremos alguma coisa, né? Eu quis ser pastor, só quis musicalidade, quis louvor, e não tem nada a ver, né? Isso aí é uma coisa nata que Deus começa a despertar dentro do nosso coração e vai acontecendo. E a cada dia Deus vai formando as coisas, é bem importante você entender isso. Estava me lembrando aqui de Jeremias 33. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus, ele forma para depois estabelecer. Ele planta, né, uma semente dentro do nosso coração e nós vamos cultivando aquela semente a cada dia. E quando a pessoa persevera, vai criando-se, né, uma grande obra que Deus vai fazendo. Como aconteceu na sua vida, né? Como eu falo sempre com o Senhor, aquele ministério de adoração marcou muitas vezes o meu ministério, né? Muitas orações feitas a Deus debaixo daqueles louvores. E como é que aconteceu para formar aquele grupo? Então, eu fazia parte lá, como eu disse, o Rosivaldo, ele abria as reuniões na sede e ele me levou para São Paulo. Então eu cantava com ele lá na época, né, fazendo a segunda voz. O missionário sempre conta, né, o que marcou ele sempre fala quando me chama para falar, Gustavo fazia a segunda voz para outro cantor. Então ali, depois o Rosivaldo foi pegar a igreja, ali o missionário sentiu vontade, né, de Deus, de montar um ministério de adoração. Até então a igreja não tinha uma identidade musical, né, e ali Deus falou no coração dele de montar, e como nós estávamos ali na sede, então ele ali chamou a gente no escritório, né, debaixo de oração, falou do projeto que ele tinha e pediu para orar, né, para Deus confirmar, e ali se iniciou. Então as pessoas que estavam ali abrindo louvor, tinha o pessoal da semana e tal, e tinha até muito mais pessoas na época, né, mas Deus foi escolhendo certinho, a gente debaixo de oração, foi onde foi criado, né, o Ministério de Adoração, e ali juntamente com, na época,
o Carlinhos da banda Gerd, né? O missionário começou a fazer as canções que ele já vinha desde a época das minhas canções na Voz dos Melhores, né? Das músicas Santidade ao Senhor. E ali se iniciou, né? Juntou aí em 4 pessoas, é isso, 4 pessoas. Aí ele começou a fazer as canções e o Carlinhos fazendo a melodia. Foi onde a gente entrou aí para o estúdio e eu sou muito grato a isso, né? A Deus e também ao missionário por fazer parte disso e como o senhor falou, né? Fez parte da história do senhor e por onde eu tenho passado, muitas pessoas têm contado isso, né? A gente falou no jeito de brincadeira, mas é verdade. Tem igreja que eu vou, o pastor já tá com sua família, todo mundo já barbado. Ele fala assim: Poxa, eu te assistia desde criança, te assistia desde criança, né? É que o senhor tem uma qualidade de Deus, o senhor não envelhece. Não envelhece, Olha glória a só, né? Deus. Que maravilha. E daí sim foi, né? E sou muito grato a isso, e muitas pessoas têm contado mesmo, como o senhor falou agora, e fez parte, né, da vida dela, cristã, com Deus, as canções que falou ao coração, muitas pessoas viu ali o chamado, orando através das canções, e eu sou muito feliz por isso, fazer parte dessa. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, como é que é a questão de montar o repertório, né? A última vez que a gente gravou aqui, eu conversava com o Fernandes, Sim, o missionário disse que assistia ele ensaiando e falava, não, grava essa música porque vai ser benção, né? é, Tanto que o forrozeiro é do missionário, né? sim, É o sim, missionário que enxergou nele essa nele. capacidade de cantar o forró. E como é que funciona esse negócio de escolher o repertório? É, exatamente. Então, o missionário a gente vê, ele tem um tino também para essa de escolher as canções, né, de fazer essas letras. E ele na época, junto com o Carlinhos, da banda Gerd, né, tinha as canções, ele separou as canções e nessa época ele sentou com o Carlinhos, né, e exatamente isso. Então ele via a gente cantando na igreja, então eu acredito até mais que não é só humano, é debaixo de oração, né? Ele é um homem muito usado por Deus. Eu acredito que isso foi o que abriu, né? Então ele com o Carlinhos ali fazendo as músicas e entre eles ele falou: essa canção aqui é mais para dá mais para esse aqui, é mais pro Gustavo. Ah, essa aqui fica mais pra cara do Rafael da época. Então, tem essa escolha mesmo, ele tem essa preocupação, né? Além de a pessoa que está interpretando, ela se sinta à vontade, que seja o estilo dela, a maneira que ela. E assim fica mais ligado também com a pessoa, com a música, e também ali para uma maneira mais fácil de ser interpretada para as pessoas receber melhor, né? É porque assim, né? Já passaram-se tantos anos, mas você não consegue imaginar outra pessoa cantando Cuida de Mim senão a Daiane, né? Exatamente, fica Né? gravado, né, marcado, né. A Valéria cantando o Apaixonado. Marcou. Agora vamos falar um negócio sério, aquela música Intimidade. O que que tem naquela Essa música, homem de essa Deus? canção, eu falo que eu fui muito abençoado por Deus, né. Eu agradeço a Deus até hoje, porque é uma canção que ali, eu tive muitas experiências com Deus também gravando essa canção, e é uma adoração, assim, tremenda. É um hino espiritual, né? Não é coisa Exatamente, da mente, não, não não tem tem como como, pegar não uma tem. folha e escrever uma Não. poesia daquela grandeza, né? Eu até me emocionei quando eu fui gravar, porque realmente é uma adoração a ti. Eu me sentia como se Deus estivesse ali comigo, sabe? E eu pedindo: "Deus, deixa eu participar da tua presença, né, da tua santidade, da tua intimidade". E realmente é uma canção muito abençoada e realmente mudou toda a minha história também. E todas as vezes até hoje eu canto essa canção, e não tem como não sentir a presença de Deus, Não, né. é impressionante. É uma canção muito ungida mesmo, e é uma coisa que eu falo que casou, né, a composição do missionário com a melodia do Carlinhos, né, então é uma coisa que deu certo, né, então tudo que começa à base de oração, com a oração, no final dá tudo certo, e a gente vê hoje as pessoas sendo visitadas por Deus através das canções, né. E vamos falar um negócio, né? As letras do missionário e as melodias do Carlinhos, parece que os dois nasceram um pro Um outro, para o né? outro, Porque é exatamente. impressionante, né? A maneira como ele colocava os arranjos, é tudo muito de Deus, assim. Agora, uma coisa interessante que o senhor falou, né? O missionário senta, ouve, analisa. E qual dessas canções que você cantou que foi o maior desafio, assim? Maior desafio
eu falo que as primeiras canções foi um desafio, assim, porque foi uma experiência que eu nunca tive, né? Então, de entrar. Mas é uma canção que muito me impactou, que foi um desafio mesmo, foi desse CD, né? Do novo agora, do Amor Incondicional, e foi essa canção. Uhum. Porque de tudo que eu vivi, depois a gente vai poder falar um pouco mais, essa canção, ela veio e contando a minha história. Então, quando eu entrei, né, para gravar, eu falei, Deus, o Senhor me deu uma responsabilidade muito grande aqui, né? E as pessoas precisam ouvir essa canção e entender que o Senhor é um Deus que nos ama, independente de qualquer coisa. O Senhor quer mudar a história. E, e eu senti uma responsabilidade grande mesmo, porque assim, eu vivi algo muito complicado e Deus me deu isso. E como se Deus falasse no meu coração assim, tá nas suas mãos agora. Agora eu mudei a tua história e agora é, você vai ser usado para mudar a história de muitas pessoas. Então foi algo impactante. E aquilo ali, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Até quando eu vou cantar, eu falo, Deus, é o Senhor aqui agora. Porque é uma coisa interessante. Daqui a pouquinho você vai ouvir o testemunho dele. Calma aí que você já ficou com a aguinha na boca, né? Aguenta aí, aguenta aí. Agora eu só ver como é que é as coisas, né? Essa canção, primeiramente, ela foi gravada pelo Ravel, né? Sim, exatamente. E de repente o repertório muda de mãos. Totalmente. Eu vejo isso como um Deus mesmo, né? A vontade de Deus. Eu até falo nas igrejas quando eu vou, eu conto o testemunho, né? Exatamente. Todo esse projeto foi feito por um outro cantor, um outro artista, né? E quando foi feito, eu estava vivendo um processo complicado. Então, depois que acabou esse processo complicado, eu recebo o convite do missionário para gravar as canções. E assim, quando eu recebi a letra, as letras contam a minha história do que eu estava vivendo lá no deserto. Então, é Deus, eu vejo que é Deus mesmo. Eu falo que é um troféu que Deus me deu, né? Deus foi comigo até o final e falou assim: agora toma aí para você mostrar para muitas pessoas que eu posso mudar a história, né? Só comentou desse álbum aí, uma música que fala muito comigo é Um Novo Tempo, né? Um novo tempo. Essa música também, ela traz, né? Eu lembro que eu comecei a ouvir esses louvores lá em Curitiba ainda. E nessa época meu filho tinha de 7 para 8 anos e de repente eu escuto meu filho cantando. Eu nunca tinha prestado atenção na música. Tá lá o João cantando. Tá chegando, coisa nova tem vitória. E, rapaz, de onde você tirou isso aí? Ah, pastor, pai, é o cantor que tá cantando da Igreja da Graça. Eu falei, rapaz, eu não vi ainda. Aí que eu fui atrás. Na época, quem estava Sim. interpretando era o Ravel. Uhum. E é impressionante. Não, a letra é maravilhosa. E é isso, né? É o que eu falo pra você ver. É um novo tempo, é de tudo que eu tô vivendo hoje, né? Que eu falo realmente, às vezes parece clichê, mas é realmente as canções conta a minha história. De tempos de choro, tempos de dor, que vivido, tipo assim, tem uma pausa e Deus tratou isso e deu um novo tempo pra gente. Deus dá um novo tempo pra você. Dependente do que nós estamos vivendo, a luta que você está enfrentando, saiba que Deus ele está querendo mudar a sua história e te dar uma nova vida, uma nova chance, como eu tive, né? E é um novo tempo de você sorrir, acabar o choro, o sofrimento. E, e é a minha história. E é isso quando eu canto, mostrando para as pessoas que ainda há chance, né? Há uma chance de mudança e Deus quer mudar a história dessa pessoa também. Uhum. Então, vamos caminhando já para chegar no testemunho. Eu acredito que a nossa vida ela é feita de ciclos, né? Sim, As coisas vêm, as coisas vão. E chegou uma hora que o ministério de adoração encerrou-se, né? Cada um foi para o seu canto, aconteceram várias coisas. E como é que foi essa parte aí? então, na hora que cada um foi para um canto, eu fui para o interior, voltei para o interior para ajudar, auxiliar o pastor lá em São José dos Campos, né? Continuei na obra, fazendo a obra lá e continuei até que eu fui trabalhar, arrumei um trabalho fora e daí trabalhando bastante, né? E sabe aquela coisa de você trabalhar muito e ou aproveitar as oportunidades, né? A gente às vezes abre algumas portas pra gente e fala, ah, nossa oportunidade agora, vamos para cima, vamos com tudo, vamos fazendo. E eu fui assim, né? Eu fui dessa maneira, eu acredito que até é uma porta que Deus abriu para mim, mas eu não soube lidar com a situação e sempre indo, trabalhar, e aonde começou a acontecer o pior, né? Da minha situação que eu tive o problema, né?
de saúde, que eu trabalhava muito, carregando muito peso, sem descansar o corpo precisa de descanso, né? Não é só trabalho, né? Que se a gente não tiver saúde, e com tudo isso, eu cheguei dentro de um hospital, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas é as pessoas do ministério, elas não são super-homens, né? Isso é uma das coisas que eu, quando cheguei aqui em São Luís, eu tentei explicar para as pessoas. Nós somos humanos, né? Porque assim, muitas vezes o pastor, o levita, a pessoa que canta na igreja, ele acaba, né, assumindo aquela aura de, né, de não passar problemas, de não passar lutas. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é que nós temos limitações, né? O salmista lá no Salmo 103 ele fala: "O Senhor conhece a nossa estrutura e ele se lembra que nós somos pó", né? E Deus foi muito claro com Adão. Você veio do pó, para o pó você volta. Então, ou seja, a tua vida ela tem aquele tempo do auge e dali a pouco começam os problemas. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e junto com o pecado, a Bíblia diz que entrou a morte, que é a natureza do diabo. E infelizmente, né, nós temos que lidar com isso. E eu até gosto de explicar para as pessoas. Tem gente que acha que não, mas o descanso é de Deus, Sim, né? sim, Tem um salmos da Bíblia que é muito emblemático, que é o 127, que a Bíblia diz que Deus nos abençoa enquanto nós descansamos. Você vê como é que é a coisa? Só que quando, né, o senhor comentou, a gente está naquele pique, naquela correria, as portas vão se abrindo e uma coisa que é importante, uma vez eu vi um cantor contando um testemunho que começou a agenda para todo lado, pega avião para cá, avião para lá. Aí ele falou: eu parei de consagrar, parei de ler a Bíblia, parei de ir nas reuniões de oração da igreja. Dali a pouco Deus teve que fazer o quê? Deus teve que pará-lo, né? No caso dele não foi enfermidade, mas foi questão financeira. Diz que quem tinha agenda marcada cancelou, quem ia ligar não ligou mais. E aí o cidadão se deparou com aquele negócio, só ele e Deus. E aí, naquele dia que a pessoa entende, né? Puxa vida, se eu não me voltar para Deus agora, acabou. E é uma coisa bem importante. Nós que somos do ministério, nós somos tentados naquilo que pregamos, né? No seu caso, aquilo que o senhor cantou, né? exatamente. Né? É, tem uma música que marcou muito também a minha caminhada, que é aquela Necessito de Ti, né? Eu venho a Ti, Senhor, comunhão buscar, eu quero ver a Tua face, quero sentir o Teu amor. E às vezes nós vamos acelerando e o que que acontece? Nós vamos nos distanciando disso aí, Exatamente. A gente né? vai E focando em outras coisas. eu gosto de falar que quanto mais você vai se afastando, mais Deus vai perdendo a capacidade de guardar. Não é que ele não tenha poder, mas ele não viola princípios. Isso é uma coisa bem importante que nós gostamos de falar. Deus, ele nos ama em todo tempo. Como ele acabou de falar da canção, o amor de Deus, ele é incondicional. Mas é importante entendermos que existem áreas que esse amor não alcança. Eu gosto muito de dar o exemplo do filho pródigo, né? O pai o amava, mas aonde ele estava, o amor não alcançava. Ele precisou fazer o quê? Precisou cair em si e voltar. E aí, agora o senhor vai começar a esmiuçar para nós a história. O senhor caiu doente. Exatamente. Exatamente é aquilo. A gente não cuida, né? Então, sabe aquele de você trabalhando, começava a sentir umas dores, e não, aí toma um remedinho aqui, vai passar e continuando. Não soube administrar aquilo que Deus foi me dando, né? Então, são as escolhas, né, da gente, né? E eu fui indo até que eu cheguei, travou, parou. Eu perdi o encaixe da vértebra, desgastou o disco, perdi o encaixe da vértebra. Esse é um defeito do brasileiro, né? O brasileiro acho que é médico, né? Ele sai Exatamente. tomando medicamento, Tentando né? resolver, né? Tenta resolver com aquilo que, né? E tem gente que consulta muito o Dr. Google, Sim, né? E aí o exatamente. Dr. Google manda tomar as coisas, mas não é só apenas silenciar a dor, né? A dor, ela é um sinal. Sim, exato. O corpo vai avisando, né? Isso. Vai avisando, e foi me avisando, e eu não ligando pra isso, tipo assim, é minha oportunidade, não vou perder, né? Eu vou indo. Chegou de eu estar em cidades aí trabalhando, fui pro hospital tomar morfina na veia pra tentar dar uma acalmada e continuar. Loucura, né? Que a gente faz. Até que daí
travei de vez e fui parar no hospital. Por que travei? Porque além desgastou o disco, né? Eu perdi o encaixe da vértebra. Quando travou, cheguei no hospital, o médico já fez a ressonância magnética e ali ele falou: "É loucura, eu não sei como é que você chegou aqui", né? Cheguei com muitas dores, ele falou assim: "A sua vértebra na S1, a L4, as primeiras vértebras, tava solta e tava na beiradinha, assim", ele falou: "Um impacto que você sofre no corpo desestruturava sua coluna". Ele falou: "Eu vou te imobilizar agora aqui, amanhã cedinho eu vou te operar e não tem nem que perguntar se você quer. Só a questão não é se você quer, é necessidade e urgência". E a partir daquele momento, eu até falo que se iniciou um momento de deserto na minha vida, né? Uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida completa em todas as áreas. De um dia para o outro, eu me via dentro do hospital, cheio de dor. Todas as vezes que o médico entrava naquele quarto é para trazer má notícia, e realmente eu perdi tudo na minha vida. E ali se iniciou um tempo bem complicado de deserto mesmo, que eu falo. Uma coisa que eu falo, pastor, eu tive o privilégio de viajar aí o Brasil como missionário, né, ouvindo as pregações daquilo que o ministério nos ensina, que Deus usa ele a usar o nome de Jesus, né, aprender a determinar, e no momento que eu mais precisei de colocar em prática tudo aquilo que um dia eu aprendi, eu decidi, foi uma decisão errada, mas foi eu que decidi, a deixar tudo isso de lado para viver aquilo que os meus olhos estavam vendo, que foi só sofrimento, só dor. Eu fui perdendo tudo na minha vida, tudo por água abaixo, né? Família foi embora, o emocional nem se fala pelo que eu estava vivendo, né? Dores, vida financeira, foi tudo por água abaixo. E comecei a ter vários problemas, várias intercorrências, né? Tive dores intensas. No início eu tive que colocar primeiro 2 pinos nessas vértebras que estava solta. Os pinos começaram a rejeitar, o corpo começou a rejeitar os pinos, me deu várias infecções, só coisa ruim. Para o senhor ter ideia, tudo isso durou 6 anos. Então, 6 anos assim, as pessoas, até gosto de falar, né? Eu falo que praticamente eu vivi 6 anos dentro do hospital. As pessoas, mas como 6 anos no hospital? Exatamente, eu só saía do hospital por problemas de convênio, às vezes se mandava sair, mas eu voltava porque as dores eram constantes todos os dias. Para o senhor ter ideia, eu passava noites e noites gritando literalmente de dor, como se estivesse quebrando o meu osso no meio. Eu tomei todo tipo de medicação até chegar na morfina e também não resolvia. A morfina, estufavam todas as veias do meu corpo, Hum. estouravam e não aguentava, e as dores continuavam. E com tudo isso, eu cheguei a pegar uma depressão, ficar com uma depressão profunda dentro daquele quarto do hospital. Eu desisti da vida. Olha só para onde que a gente vai. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com as decisões que a gente toma, porque às vezes a gente quer culpar Deus com isso. Mas não, as decisões que nós tomamos, às vezes, nos leva aí a lugares fundos, né, profundezas. E no meu caso, eu tomei essa decisão de viver o que eu estava vendo ali, sentindo na pele. E eu peguei essa depressão, desisti da vida, eu queria a morte. Eu não falava mais com Deus, não falava com a equipe médica, com ninguém, ficava só naquele quarto escuro, querendo morrer. Desisti mesmo, as coisas foram indo de mal a pior. Mas graças a Deus que o nosso Deus, ele é um Deus como a canção, por isso que eu falo que é a minha história, é um Deus que nos ama, assim, um amor que não tem como explicar, né? Eu falo que quando Deus, ele tem plano, ele tem promessa pra gente, ele sempre vai achar um jeito de fazer a gente acordar, para que a gente possa voltar, para ele poder, aquilo que o senhor estava falando na distância é complicado, Deus não pode fazer nada, então ele queria que eu enxergasse que eu precisava voltar, né? Um caminho que eu estava indo, eu estava me distanciando dele. E com tudo isso, pastor, dentro daquele quarto, Deus é maravilhoso, o seu modo de agir, né? Eu dentro do quarto, né? Não falava com ninguém, tudo escuro. Eu fui mexer na cama. Quando eu fui virar na cama, eu não sei como, Deus tem sua maneira de agir. O controle estava em cima da cama, da TV, e tinha uma TV na minha frente, assim, bem grande. Quando eu virei, eu bati o braço, ligou a televisão. Na hora que liga a televisão, que eu olho para a televisão, tinha um versículo bem grande assim, né? Como assim na igreja, quando a gente põe na tela assim, Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Na hora que eu ouvi, que eu li aquilo lá, Deus ele veio falar no meu coração. E é nítido Deus falando, né? Deus tem várias formas de falar, mas foi muito nítido. Quando terminei de ler, Deus veio no meu coração bem forte e falou assim: olha onde você está. Olha a sua situação que você está vivendo agora.
eu não escolhi isso para você. Eu não tenho isso. Não, não é eu que te dei isso. Você está nessa situação, a culpa é sua. Porque ali dentro daquele quarto eu culpava um monte de gente, né? Quando a gente tá, a gente quer achar um culpado das coisas que Uhum. acontecem, né? Ou se a gente não achar alguém, a gente quer culpar Deus. É aquele por que Deus, por que isso, por que aquilo? E Deus foi bem nítido comigo e falou assim: eu não tenho culpa disso. Você está nessa situação, a culpa é sua. Porque é exatamente isso. Eu decidi. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com as nossas decisões, né? Às vezes a gente vai no impulso, a gente vai por nós mesmos, sem pedir a direção de Deus, é onde a gente acaba seguindo um caminho que não é, né? É uma coisa que eu sempre comento com as pessoas. Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Porque se ele não tratar conosco diretamente ao ponto, nós nunca vamos mudar, né? Eu Exatamente. estava atendendo uma pessoa hoje ainda, e ela estava comentando de um familiar que foi hospitalizado. Eu disse: olha, eu ouvindo essa sua história, eu só consigo lembrar de Ezequias, né? O Ezequias, quando ele recebe a visita do profeta e fala que ele vai morrer, ele vira o rosto para a parede e ele começa a falar assim: ô, lembra-te de que fiz, de que andei, e papapá. Uhum. E tudo o quê? Tudo num pretérito, um Uhum. tempo pretérito, algo que ele fez Sim. e que já não estava mais fazendo. Aí diz a Bíblia que ele começa a chorar muitíssimo. Interessante que a Bíblia não nos conta o que ele falou. Mas alguma coisa ele falou naquela oração que Deus vai lá e toca no profeta e fala pro profeta: volta lá. Sim. Então, eu imagino, né, o senhor nessa cena aí de que isso é uma briga, né? Sim, Que Deus exatamente. nos convencer é uma briga, porque, como o senhor falou, nós culpamos muita gente. E eu acredito assim, né? O diabo tenta transformar as coisas que acabam acontecendo durante a vida em ferramentas para nos destruir, né? Exatamente. Eu gosto muito de comentar sobre a história de José. Quando ele está lá no Egito, que ele está disposto a atender, a cuidar da família, ele fala: não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me trouxe. Uhum. Então a gente olha o quê? Uma maldade, né? Arrancaram a túnica, jogaram ele numa cova, né? Criaram toda uma história, uma mentira, o venderam. E o José, depois que, né? Passam-se quase 20 anos que ele reencontra a família, ele fala: não, aquilo ali foi um trabalho de Deus. E eu vou lhe dizer, eu agradeço, né? Eu agradeço a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida. Tem gente que, né, olhando ao olho natural, nos machuca, Uhum. nos prejudica, mas lá no fundo tem um trabalhar de Deus. E a gente Exatamente. não enxerga essas coisas, né? Sim, exatamente. Hoje eu vejo dessa forma também, né? Porque depois de tudo isso, de Deus falar isso comigo, falou assim: não tem nada, eu não tenho culpa, a culpa é sua. Entendeu? E mais assim, foi bem forte, pastor. Só quem já sentiu teve sabe como é que é gostoso demais. E vem um conforto dentro de você, sabe? Ele falou assim: eu não tenho culpa, mas eu posso mudar a tua história ainda. Mas eu só posso mudar a tua história a partir do momento que você entender o que esse versículo diz, sabe? E é tão nítido que ele dividiu, assim, o versículo fala o quê primeiro? Entrega o teu caminho. E é bem nítido dele falando comigo assim: você sabe o que é entregar? Entregar é você parar de agir do seu jeito, da sua forma. Que normalmente a gente age que tá certo do nosso jeito, né? Não é assim. Eu vou fazer porque eu acho que é assim. E Deus falou nítido comigo e eu vivi muito isso. Até por onde eu cheguei. Falou assim: é você parar de agir do seu jeito. Entrega isso. Parar de agir da sua forma. Tirar todo o ego, né? Todo o orgulho e deixar eu dirigir a sua vida. Isso é entrega. Entregar é você deixar Deus fazer por você. Por mais que às vezes vem no seu coração uma situação que você acha que não vai dar certo. Se é Deus que está mandando, vai porque vai dar certo. E ele falou: você precisa entregar. Até hoje você não entregou. Deixa eu fazer por você. E além de entregar, você precisa confiar. E se confiar quer dizer o que? Você sabe o que é confiar? Confiar por mais que seus olhos não estão vendo nada acontecer. É o que eu vivia. O médico, toda vez que entrava, trazia uma má notícia. O médico entrava e falava: eu preciso te operar novamente. O médico falava: eu opero todos os dias. Tem pessoas que operam uma vez, que fica com sequelas. Outros eu opero que sai sem movimento. Você, eu só sei que eu preciso te operar.
mas eu não sei como você vai sair do centro cirúrgico. É isso que eu ouvia todos os dias. Uhum. É isso que eu ouvia, só má notícia, só coisa ruim. E Deus falou nisso pra mim, e confiar isso, por mais que seus olhos não estejam vendo nada. Parece que nada está acontecendo, mas confiar por mais que você não vê nada, você consegue ter paz e tranquilidade, porque você sabe que existe um Deus trabalhando ao seu favor, que está pronto e preparado para mudar toda a sua história. Por O senhor fez quantas cirurgias? 6 anos eu fiz 11 cirurgias. 11. 11 cirurgias. E cada vez que ia fazer Era um problema. era um pânico, né? Claro, é porque foi o que o médico disse, assim, eu opero todos os dias, mas tem pessoas que operam, você já tá indo pra segunda, pra terceira, pra quarta. Tem hora que ele falou assim, ó, eu preciso te operar, mas eu não sei como você vai sair do centro cirúrgico. Tinha cirurgia que durou 12 horas. 12 horas, peguei várias infecções, tiveram que ter uma infecção que deu fibrose também, que deu calcificou o osso Uhum. em cima dos pinos, dentro do nervo, virou uma bola, e além disso, deu infecção, aí começou a vazar pus, tiveram que abrir, fazer raspagem, algo minucioso, né, perigoso. Então, tem cirurgia que durou 12 horas. Quando eu voltei da cirurgia, aí é o pânico, né? Porque quando você volta de uma cirurgia, suas pernas não estão sem movimento, então fica aquela briga constante. É algo mesmo muito preocupante, né? Porque nessas cirurgias ortopédicas, a dose da anestesia é alta, né? Muito, muito. Além da geral, da várias, então para voltar até o médico fica tenso, porque não sabe como vai ser o resultado. Só vai saber depois que passar, né? A anestesia. E então, pastor, quando Deus falou isso para mim, eu entendi. E ele foi bem nítido. Se você entregar e confiar, aí sim eu posso fazer o tudo acontecer. Mas ele foi bem claro assim: o tudo não é o seu. Não é aquilo que você quer para você. O tudo é o que eu tenho para fazer na sua vida, que é muito maior do que você quer para você. Meus planos é maior do que você quer. Então você precisa entregar e confiar. Pastor, a partir daquele momento parece que lavou minha alma, assim, sabe? Eu comecei a sentir uma paz, assim, que naquele momento eu falei, Deus, então eu entrego para o Senhor a minha vida. Eu entrego agora, os médicos já não sabem mais o que fazer, ninguém sabe mais o que fazer. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Está nas suas mãos. O que o Senhor tiver que fazer, faça. A partir daquele momento, Deus começou a escrever uma nova história. E eu até falo para as pessoas, Deus poderia, às vezes a pessoa, então glória a Deus, você recebeu o milagre, teve alta. Não, eu estava passando por um processo. E muitas pessoas, ele poderia ter curado naquela hora, claro, como a gente vê na igreja, pessoas sendo curadas ali, mas Deus ele tem sua maneira de trabalhar com cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, É uma cada história é uma história, né? história, entendeu? E hoje eu entendo isso. E eu até penso, será que se ele tivesse me curado ali para eu sair dali, eu estava pronto para receber aquilo que ele tinha para fazer na minha vida? Eu costumo dizer que Deus não dá nada para uma pessoa despreparada. Ele não vai entregar para você se você não tem condição de receber, mas ele primeiro te prepara para depois ele entregar aquilo que ele tem, né? E o processo continuou. Continuei no processo. As dores continuavam. Eu fiquei com uma bomba de morfina no braço, né? Fizeram um pique, um procedimento chamado pique, que é a veia mais profunda aqui, para aguentar as medicações, para tentar aliviar, não aliviava. Mas aí a gente vê quando Deus está no controle, porque até então eu vivia triste, vivia ali sozinho, calado, não queria falar com ninguém, mas quando eu entreguei, mesmo ainda no processo de dor, de sofrimento e as más notícias continuaram, Deus estava comigo ali e eu conseguia ter paz no meu coração. Já não era mais aquele Gustavo que queria a morte. É o Gustavo que estava confiante e deixando Deus dirigir. Então, vinham as más notícias até que o médico chegou no quarto e falou assim: Gustavo, vou precisar te operar novamente. E essa cirurgia, eu tenho que ser bem sincero para você, porque o problema ele foi para a vértebra de cima, para L5, L4, né? S1, L4, L5. E nós vamos ter que fixar suas 3 vértebras. Só que eu preciso ser bem sincero com você que na hora que eu fixar suas 3 vértebras, você vai ter grandes limitações na sua vida. Sei que você é um menino novo, né? Mas você vai ter que aprender a viver com essas limitações. Ao fixar suas vértebras, você, devido a vários traumas que você está tendo, de dores e cirurgias, as suas pernas vão continuar fracas. Você vai ter que viver com a ajuda de bengala. Você pode andar, ela pode enfraquecer, você pode cair uma coisa que você não pode mais.
e você vai ter problema de dobrar, porque como fixou suas vértebras, não tem movimento de dobra mais, né? É uma coisa dura mesmo. Chegar ali, você abaixa até um certo limite, mas depois você não abaixa mais. Você não vai poder pegar peso. Tenho 2 filhos, na época era pequeno, um tinha 1 ano, o outro tinha 3 anos. E meus filhos são tudo para mim, a gente sempre gostava de estar perto. E ele falou: "Você não vai poder pegar os seus filhos mais no colo". Isso foi uma pancada, né? A gente que tem filho sabe, é tudo, não poderia fazer mais nada. Mas aí Deus já estava no controle. Na hora que ele falou isso, Deus veio no meu coração e falou assim: "Ei, eu não disse que agora eu tô no controle, você não entregou? Agora eu que estou no controle. Eu estou mostrando para você até onde a medicina pode chegar, até onde a sabedoria humana pode chegar. No seu caso, é sobrenatural. E o sobrenatural sou eu que vou fazer para você. Confia". E na mesma hora veio aquele refrigério, veio aquela paz no meu coração. Fui para a cirurgia, fiz a cirurgia. No meio da cirurgia, lá, com toda a anestesia, na hora que eles vão tirar os 2 pinos e vão para fixar as 3 vértebras, teve que trocar o material, que não pode misturar. Na hora que ele tira os 2 pinos, as vértebras soltas, de repente passa-se o efeito da anestesia que nem o médico entendeu. E eu acordei no meio da cirurgia com as minhas vértebras soltas. Pastor do céu, eu falo que aquele momento foi o pior momento da minha vida. Eu sentia dores, mas aquilo que eu senti naquela hora, eu gritava de dor, gritava, querendo me mexer e não podia, o médico gritando porque eu não estava solto. E ali eu vi que Deus estava comigo. Hoje eu entendo, eu consegui passar por esse processo, porque Deus estava ali me fortalecendo. Por isso que essa é a importância de a gente entregar para Deus. Mesmo que a gente está passando por um momento, quando estamos com Deus, Ele vem nos fortalecendo, Ele vem direitando os caminhos, vem nos fortalecendo, Ele está no processo com a gente. E eu venci, passei por esse processo. Chegando no quarto, o médico chegou para mim e disse: "Gustavo, não tem mais nada para fazer por você. Infelizmente, as sequelas vão ficar, né? Você vai ter que ficar com essa bomba de morfina também". E as dores continuavam. E ele falou assim: "A minha parte eu não tenho, então você vai ter que viver dessa forma". Mas uma vez Deus no meu coração falou assim: "Fica tranquilo, eu estou fazendo por você. Calma seu coração. Tudo isso que você está ouvindo não é o sobrenatural que eu vou fazer, é a parte humana. E a parte humana é isso, é limitado, Limitado. é limitado". E ali eu continuei, pastor, e até que, firme na fé, conheci uma outra médica. Agora uma médica, era um médico, agora uma médica, que ela, fui até o consultório dela e ela falou assim: "Gustavo, chegou um novo procedimento no Brasil chamado implante eletroneuromedular. O que que é isso? Eu vou pegar uma bateria". Então o missionário tira sarro, né, de mim, ele fala: "Eu vou pegar uma bateria, eu vou implantar nas suas costas essa bateria. Dessa bateria vai sair 2 eletrodos que eu vou colocar na sua medula. Por quê? Nesse eletrodo vai estimular na sua medula, onde passa toda a inervação do corpo, estimular por choque, para ali anestesiar os nervos". Ela falou assim: "Eu não posso te dar certeza, é algo novo. Pode ser que melhore suas dores de 40 a 60%, mas eu não posso te garantir nada". E Deus mais uma vez veio no meu coração, falei assim: "Aí, ó, fica tranquilo. Mais uma vez estou mostrando para você até onde a sabedoria humana pode chegar, mas eu vou fazer 100%. Fique em paz, pode ir. Eu estou no controle de tudo". E eu fui para a cirurgia. Estou na cirurgia, 50% da cirurgia já estava pronta. Faltou só os outros 50%, que é o último eletrodo passar, a bateria estava implantada, um eletrodo já estava. Na hora que faz o corte para passar o segundo eletrodo, de repente me dá uma parada cardíaca e eu fui entubado. Eu até falo: "O diabo quis acabar com a minha história". Ele não estava nada feliz, porque Deus estava no controle. Uma grande guerra, né? Uma grande guerra, Muita guerra muita mesmo. guerra, porque ele sabia o que Deus tinha para fazer e ele não queria. E ali eu fui para UTI, entubado. E ali passou todo o processo de, né, de extubação depois de tirar. E eu chegando no quarto, a médica chegou no quarto e falou: "Gustavo, nem, olha, eu não sei o que aconteceu. Tava tudo pronto, a gente tava tudo já confiante, né, para fechar. De repente você começou a se debater muito na maca, tiveram que te segurar, você quase cai da maca, te deu uma parada cardíaca. Tivemos que te entubar e tiramos tudo que já estava pronto, não deu certo. E aí, o que que você vai querer fazer?". Ali Deus já estava comigo, pastor, eu já estava confiante demais. Falei assim: "Não, vamos fazer de novo.
Vamos fazer de novo. Resumindo, né? Porque 6 anos é muita coisa, assim, muita experiência que eu tive dentro do hospital. Eu fui para a segunda cirurgia do implante, que foi a última cirurgia, que daí deu certo. Pastor, quando finalizou, fui pro quarto. Quando eu voltei, eu já era uma outra pessoa. A médica veio, perguntou como é que eu tava, se eu tava sentindo dores, alguma coisa. Eu falei, eu não tô sentindo nada. Eu não tenho dor nenhum. Lógico que tem aquelas dores da Da cirurgia, cirurgia, do né? corte, né? O corte e que você tá anestesiado, que você fica meio ruim, mas assim, do que eu sentia forte, eu não estava sentindo mais. Não estava sentindo mais. Ali eu vi que era um agir de Deus. Passou-se o tempo, tive alta, fui para casa. E eu comecei a não sentir nada. Nada. E eu fiz o quê? Eu falei, eu vou desligar esse. Porque a gente vem com um aparelhinho, né? Que eu linko com Bluetooth com essa bateria nas costas. E como eu não sentia nada, eu falei, eu vou desligar pra ver. Eu desliguei esse aparelho. Pastor, até hoje eu nunca mais liguei. Porque eu não tenho dor nenhuma mais. Quer dizer, aquilo que Deus prometeu na minha vida se cumpriu. Naquele momento foi encerrado um tempo de deserto na minha vida. O processo acabou. E ali, Deus, ele cumpriu o que ele falou, o sobrenatural ele fez. Hoje mesmo eu tenho 4 pinos nas costas, eu tenho hastes, eu tenho enxerto, eu tenho grampo, eu tenho a bateria, eu tenho 2 eletrodos na minha medula. É virado num carro, Eu, né? se- eu brinco até na igreja, eu falo assim emplacar, chega o IPVA em casa, que é um automóvel, né? Perfeito. E eu tenho tudo isso. E as limitações que a medicina falou que eu ia ficar, que minhas pernas iam ser fracas, eu não poderia baixar. Minhas pernas são fortes como nunca. Eu jogo bola com meus filhos, eu rolo no chão, deito. Hoje eu dobro a coluna como se nada tivesse dentro de mim. Jesus, ele fez 100% na minha vida. E eu sou muito feliz. E eu falo que quando encerrou, pastor, esse tempo, é, eu acredito que nesse tempo de processo que Deus estava comigo, ele estava escrevendo uma nova história. Foi onde eu falei do processo das músicas que estava com outro cantor, Uhum. né? Foram feitos para outros cantores, mas no tempo que foi feito esse projeto, eu estava passando pelo problema. E quando se encerrou o meu tempo, foi 2019, dezembro de 2019, minha última cirurgia. 2020, março de 2020, eu recebo a ligação do missionário com Carlinhos da Banda Gerd, me chamando para voltar para a gravadora Graça Music, que tinha um trabalho pronto. Quando eu recebi as letras, ali eu me emocionei, que a primeira letra que eu recebi foi essa do amor incondicional. Que eu vi que realmente Deus falando no meu coração, olha, eu cuidei de você. Você deixou fazer, você entregou, confiou, eu cuidei de você todo esse tempo. E eu escrevi uma nova história para você. Agora eu estou entregando a tua história na sua mão, da maneira que você mais gosta de fazer, que é cantar. Agora você vai e cante e mostre para as pessoas que da mesma maneira que eu mudei a tua história, eu também posso mudar dela. E essa canção diz isso, né? Olha que coisa séria, hein? Eu gostaria de prosseguir, mas nós já estamos com o tempo extremamente estourado. O que eu gosto de falar para as pessoas? Cada convidado que nós trazemos aqui, ele explana uma obra de Deus. E existe um texto da Bíblia que fala, Gustavo, que nós podemos consolar as pessoas com a consolação que nós recebemos da parte de Deus. Então, nós não sabemos quem está nos assistindo agora. Nós não temos ideia quem que está acompanhando esse episódio do podcast. Mas uma coisa eu queria que você falasse agora como testemunho de vivência, né? Eu sempre gosto de falar que tem o conhecimento teórico e tem o conhecimento empírico, né? O teórico é quando você repassa uma teoria, Sim. né? Que todo mundo pode se servir, mas na hora que você fala, eu vivi isso aí, né? É diferente. A gente comenta sobre o Ezequias, quando ele é curado, ele escreve um cântico. Você já deve ter prestado atenção nisso. E ele falou: Deus veio me salvar, pelo que eu vou louvar o Senhor tocando instrumentos de corda todos os dias da minha vida. Provavelmente o Ezequias ele era um músico, né? E pelo que a gente percebe ali, ele não estava conseguindo mais cumprir aquilo ali. E depois da saúde ele voltou, né? E depois que
que você volta pra gravadora, começa toda a história de novo. E aí, como é que é? Porque assim, as pessoas talvez não saibam, né? Você saiu da igreja por um tempo, Uhum. né? E como é que foi voltar? Então, eu sentia muita falta, que eu cresci na graça, né? Uhum. Então, eu saí, fui trabalhar, né? E eu acabei, é o que eu falei, as escolhas, de tanto trabalhar, acabei me afastando, né? Aham. E quando eu recebi o convite para voltar, eu realmente eu senti não só o amor de Deus por nós, mas assim, de todo o ministério do missionário, né? Ele me recebeu muito bem. Eu fui lá no escritório com o Carlinhos e eu fiquei muito feliz. Porque, igual ele falou, o bom filho a casa torna, né? Eu amo esse ministério, eu cresci aqui. Para mim estar de volta e fazendo o que eu gosto, dentro de onde eu tudo aprendi, que é aqui nesse ministério, para mim é uma alegria. E ver as pessoas sendo abençoadas, né? Eu ministro nas igrejas, eu vou, inclusive pessoas que são curadas também. Na hora de ouvir o testemunho, a fé é ativada nessa pessoa que tinha desistido também. Então é muito gratificante, eu louvo a Deus por isso e estou muito feliz de estar de volta, né? Na casa onde sempre eu estive, sempre amei, sempre me senti acolhido. Muito bom. Nós estamos chegando praticamente no encerramento do podcast de hoje. E ele acabou de comentar sobre pessoas que são abençoadas através da vida dele. E eu gostaria de pedir para que ele fizesse uma oração nesse momento agora. Só que antes dele orar, eu preciso falar com você que saiu da igreja. Isso é muito sério. Eu vou lhe falar uma coisa, Gustavo. Eu não sei qual que é essa sensação de estar fora, né? Graças a Deus eu cheguei, permaneci. Mas eu fico imaginando o último versículo do Salmo 119. O salmista lá fala: Desgarrei-me como ovelha perdida, busco o teu servo, que eu não me esqueci dos teus mandamentos. E tem gente que talvez até fez essa oração: Deus, fala comigo, eu quero voltar. E eu acho que não tem mais o que ser falado para que você tome uma decisão de voltar. E tem muito na igreja o seguinte: o meu tempo aqui acabou, né? Como a gente escuta isso? O meu tempo na Igreja da Graça acabou. Não é que o seu tempo acabou. Você está sendo seduzido por alguma coisa para querer sair, né? Às vezes, uma palavra mal colocada, né? Eu sempre explico que eu, como pregador, eu tenho uma dor de falar uma coisa e as pessoas entenderem outra. Sim. E às vezes, pregador, não adianta. O pastor é a pessoa mais mal interpretada do ministério, né? O músico ele pode errar, né? O obreiro ele pode errar, o evangelista pode errar, o pastor não pode errar, né? O pastor é o único da igreja que não merece misericórdia, né? Ninguém entende que o pastor também tem os seus dias difíceis. Eu, quando via algum pastor, né, tratando mal, agindo com dureza, eu pensava, ele não deve estar bem. Ele não deve estar bem. Porque a gente pensa o quê? O pastor está em espírito 24 horas por dia. E tem vezes que não está. E é nessa hora que o pastor não está no espírito é que o diabo usa aquela circunstância para criar um abismo entre as pessoas. E Deus diz que nós somos um corpo. O corpo tem que estar o quê? Ele tem que estar ligado. Se essa mão ela sair do corpo, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer. O que sustenta essa mão aqui ativa, né, movimentando, perfeita, normal, é essa ligação com o corpo. O corpo está sendo nutrido, o corpo está irrigando as mãos, o cérebro consegue mandar os comandos para abrir, para fechar. E mesma coisa você. Cristo é o cabeça. Cristo que é o cérebro de tudo. E você estando fora do corpo, os estímulos não vão chegar. Ele até quer tocar na sua vida, mas ele não está conseguindo. E hoje eu tenho certeza, Gustavo, que algumas pessoas estão escutando esse brado de Deus para que elas entreguem o caminho. Exatamente. É a hora, né? É o versículo, é aquilo que mudou a minha história, né? Esse versículo foi a chave de tudo. Se você entender, ele também vai mudar a sua. Tem coisas que a gente espera de Deus, mas tem coisas que tem que vir da gente primeiro. É aquilo de Deus está aqui. Ele quer fazer, mas se a gente não tomar uma atitude, a gente quer jogar para Deus? Não, a gente precisa tomar uma atitude. A sua atitude é agora. É agora de entregar de verdade e deixar ele fazer, né?
fazer por você e ele vai mudar toda a sua história, né? E eu falo que, se eu permitir, dar um adendo aqui, eu não posso esquecer de dizer que eu sou muito grato ao pastor Jaime, entendeu? Eu acredito que eu falo, pastor, que Deus ele envia anjos para nos ajudar no momento mais difícil. Assim como Deus envia anjo para você que está nos assistindo. Eu acredito que o pastor Jaime é um deles. Que quando ele soube, ele foi lá me visitar. Ele foi orar por mim. Foi lá orar por mim. E isso foi muito importante para mim também, né? Me ajudou. Eu sou muito grato a ele por ter esse momento. Ele colocou alguns auxiliares para lá à disposição. Quer dizer, Deus não deixa sozinho. Quando a gente entrega, por mais que está difícil, ele coloca anjos, né? E as pessoas precisam enxergar que tem anjos. Né? Ela nunca tá sozinha nisso. Agora, uma pergunta que tem que ser feita. O pastor Jaime foi atrás de você antes ou depois desse encontro com Deus? Não, eu tava lá no momento no hospital, ele foi lá orar por mim, foi bem lá. Foi depois. Depois foi no trâmite, né? Logo você vê que como é que Deus é, né? No tempo que eu entreguei para Deus, aí, tipo, é como se eu tivesse pronto. Agora eu deixei Deus, então Deus agora começou a fazer, né? É como se caísse uma barreira, né? Exatamente. Ele falou assim: pronto, agora eu posso fazer. Você deixou? Então agora vem Você cá. já não tá mais ilhado, Né? Então agora vai vem chegar cá. o socorro. Exatamente. Aí ele começou a enviar anjos. Então, você que se sente sozinho, entrega. Deus quer enviar um anjo para você, né? E às vezes você tá impedindo Deus de fazer na sua vida e de mandar anjos para te ajudar nessa batalha que é tão difícil, né? E eu falo que os anjos, eu falo nas igrejas, como o Senhor é um anjo aqui, que foi enviado para cá para ajudar a vida de muitos. Entendeu? O Senhor dá vida pelas ovelhas, você consagra, Deus te colocou aqui. E essa pessoa às vezes quer uma resposta, Deus está enviando um anjo e ela não tá dando olhar para isso. Tá chutando Tá o anjo, chutando o anjo, né? Ai, 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 ai. Mas Deus vai mudar a sua história para ti. Se você entender isso, Amém. entregar e confiar. Graças a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro a oração para Deus lhe alcançar, para você se acertar com Deus, se é o caso. E assim que eu fazer a oração, o Gustavo vai orar pela sua saúde. Deus vai agir. Aonde você está aí? Quiser preparar um copo com água, nós vamos orar e eu tenho certeza que essa água vai ser um ponto de contato da bênção de Deus com o seu corpo. Pode ter certeza que um milagre vai acontecer na sua vida. Tá certo? Preparou aí o copo com água? Vamos lá, dona Maria, corre lá na cozinha lá e bota água nesse copo aí. Vamos lá. Eu tenho certeza que algo grande vai acontecer. Deus vai restaurar a sua história. Da mesma maneira como fez com o nosso irmão Gustavo aí. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Pai, nós estamos na tua presença. E eu lhe agradeço, Pai querido, por ter tido a oportunidade de conhecer o Gustavo pessoalmente. Ó Pai bendito, nesses anos, às vezes nós temos essa graça do Senhor de ter encontros com pessoas que venceram e acrescentam muito na nossa vida com o seu testemunho. E ele conta, Pai, que ele precisou tomar uma decisão de voltar. E isso é uma clara compreensão do que muitos estão passando. Talvez a pessoa até esteja em outra igreja, até mesmo esteja congregando, mas ela não está contigo. E, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse momento. O Senhor disse, meu Deus, através das palavras do profeta Oséias, que o Senhor atrai os teus filhos com cordas humanas, com laços de carinho. E eu sei que essas cordas humanas estão adentrando esta casa onde essa palavra está sendo ouvida e ministrada. E eu quero lhe pedir nesse momento, Pai, o perdão para essa pessoa. Porque, meu Deus, eu creio que Ezequias, antes de ser curado, ele foi perdoado. O Salmo 103 diz que o Senhor perdoa as iniquidades e sara as enfermidades. E a minha parte nessa oração é essa, pedir ao Senhor o perdão, a graça e a salvação sobre eles. E se essa pessoa está, ó Deus, nesse momento clamando pela Tua presença, ela vai sentir, meu Deus, agora uma brisa da paz e do Teu amor entrando nesse lugar, nesse quarto, nessa sala onde ela está. E eu tenho certeza, meu Deus, que a partir de agora as coisas começam a mudar. Foi como foi dito para aquele rei, o Acás, pede para Deus um sinal.
E o Senhor vai dar muitos sinais para essa pessoa. E o primeiro sinal será agora, Pai bendito, através dessa oração que o Gustavo vai fazer, Pai. Que o Senhor venha a usá-lo poderosamente para ministrar a tua bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, neste momento eu oro em prol da saúde de cada pessoa que nos assiste neste momento. De repente ela está num leito de enfermidade, ou de repente essa pessoa que está assistindo, está vendo, meu Deus, ela tem um parente que foi diagnosticado com algo irreversível. Pai, eu peço a tua unção sobre a vida desses. Pai, que a mesma unção que o Senhor colocou sobre a minha vida, meu Deus, o Senhor mudou toda a minha história, o Senhor me curou. Aquilo que o Senhor prometeu para mim de fazer o sobrenatural, meu irmão, creia que o sobrenatural a partir de agora vai acontecer na sua vida. Creia que a partir de agora Deus está trabalhando por você, meu Deus, que o Senhor derrame uma unção sobre a vida dela agora. Aonde quer que ela esteja, ó Pai, seja a dor que ela esteja sentindo, seja de cabeça, seja a dor na coluna, na perna, na batata da perna, na sola do pé, meu Deus. Seja aí algo que ela está tendo nesta coluna, meu Deus, em nome de Jesus. Eu digo, mal, solte essa vida agora. Eu digo, em nome de Jesus, você não pode mais ficar na vida dessa pessoa. Eu determino a cura sobre a vida dela. Você que está no osso, você que está na cabeça, você que está no couro cabeludo, solte agora. Eu determino a bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e eu creio que a resposta vai chegar para essa pessoa. Assim como hoje, meu Deus, eu vivo a melhor fase da minha vida. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, que a partir de hoje, se você entregou e confiar, você viverá a melhor fase da sua vida, porque o Senhor é quem vai estar dirigindo você. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós cremos na bênção, nós cremos no milagre, em nome de Jesus. E nós apresentamos a Ti, Pai, o copo com água. Ó Deus, eu quero que seja ungida cada gota desta água, Pai, para ser um santo remédio. Meu Deus, o Gustavo disse que teve dias que nem morfina tirava a dor que ele estava sentindo. E tem gente, meu Deus, que não tem mais remédio que dê jeito no problema que ela está atravessando, Pai. Deus, eu quero orar, Pai, porque tem pessoas que têm em casa um filho problemático. A medicina diz que ele tem autismo, que ele tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Tem gente, meu Deus, que foi diagnosticada com transtorno, meu Deus, bipolar, compulsivo, obsessivo. E eu quero, Deus, que o Senhor venha a se manifestar. Essa esquizofrenia, todo o mal, Pai querido, das emoções vai ser agora curado pelo Teu poder. Por isso eu lhe peço, consagra a água, derrama da Tua bênção e faça maravilhas. Nós oramos e pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Beba da água, dê para alguém beber. Gustavo, não tenho palavras para lhe agradecer, foi muito bom essa nossa conversa, né? É uma pena que o tempo é curto, mas o recado foi dado e eu só tenho que lhe agradecer. Pastor, eu que agradeço pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe a sua vida, estou feliz de estar aqui e de repente você quer enviar posso passar minhas redes sociais? Quer enviar para alguém esse testemunho, tem lá no YouTube, no canal do YouTube, tem a minha novela da vida real que eu fiz também, que está no Instagram, fica mais fácil, é Cantor Gustavo Silva, Gustavo com 2 T's. Lá tem um link na bio, que tem todas as minhas redes sociais, tem as canções lá também, ela pode escolher as plataformas que ela usa, só clicar lá, você vai ter todas as informações. E vamos pregar o evangelho e mostrar para as pessoas que Deus ainda é o mesmo e Ele pode mudar a história como mudou a minha. Muito bom. Você sempre fica com a gente aí. Toda terça-feira nós temos um episódio novo do podcast Falando de Fé. Né? Às vezes é o pastor Jamil, às vezes é a equipe, tem o pessoal do Quarto Rosa, tem as mulheres que vencem, tem os homens que vencem. Mas toda terça-feira tem um episódio especial para poder abordar esse assunto da fé com você, tá bom? Você não esquece de enviar essa mensagem para alguém, né? Daqui uns dias a equipe vai começar a produzir os cortes e você pode ter certeza que a vitória é sua. Se você quiser falar comigo, você pode me encontrar nas redes sociais.
No Instagram é @prjamil, no YouTube é Jamil Ribac Pastor. Tá tudo muito fácil, você nos encontra e pode ter certeza que uma grande obra Deus vai fazer. Obrigado por ter ficado com a gente, que Deus te abençoe.